Boa noite, meus queridos irmãos em Cristo e visitante desse canal. Meu nome é Fábio, do canal Caminhando em Verdade. E vocês não sabem a alegria que eu estou aqui gravando esse vídeo nessa noite, porque esse é um dos primeiros vídeos de uma série que eu, pelo nosso Senhor Jesus Cristo e o meu primo Hélio Fernandes, estamos dedicando com muito amor e carinho e com muita afeição pelos irmãos em Cristo de Moçambique. Então, eu até botei uma música aí, né, de abertura, para que os irmãos possam aí se sentir mais em casa nesse vídeo, sentir mais amado, recebendo aí o nosso amor aqui do Brasil, né, nosso amor em Cristo. E eu e o meu primo Hélio Fernandes estamos, né, nesse momento, colocando aqui, a partir de agora, uma série de estudo que hoje, especialmente, nós vamos tratar do tema o que é igreja. Então, meus irmãos, eu peço que vocês tenham aí do outro lado bastante paciência para que possa aprender a palavra do nosso Deus. Amém? Então, aos inscritos desse canal, que já nos conhecem, peço que deixe o seu like, né, que ajuda o canal a crescer. Peço também que se inscreva quem não é inscrito e que, se os visitantes acharem o conteúdo interessante, que deixe aí os seus likes. Mas eu quero dizer que é exclusivo esse vídeo de hoje, com muito amor e carinho. Volto a dizer, eu estou colocando muita ênfase. Vocês não sabem a alegria que está no coração, no meu coração e no coração do meu primo Hélio aqui do Brasil, em poder fazer parte, né, de ser um instrumento na mão do Espírito Santo do nosso Deus, para poder levar aí um pouco de conhecimento a vocês aí, aos irmãos de Moçambique. Um povo muito amoroso, um povo que nos ensina muitas coisas com seu próprio jeito de ser. E diante disso é que nós estamos aqui para estar apresentando a palavra do Senhor. Então, esse primeiro vídeo que nós vamos fazer agora, ele é exclusivamente, né? Ele é exclusivo para, como eu já disse, aos irmãos. E com certeza lá eles vão passar para outros irmãos. E isso é muito interessante. Então eu quero aí dizer aos visitantes que vocês também poderão aprender com a palavra do Senhor através desse estudo a partir desse momento. Volto a dizer aos irmãos de Moçambique, com muito amor e carinho, dedicamos essa série de estudo. Esse é o primeiro vídeo, eu estou fazendo aqui uma abertura o mais simples possível, para poder contagiar os corações de vocês que estão aí do outro lado do continente, né? Em outro continente, continente africano. E eu quero trazer algo, não é apenas falado, não é apenas comentado por mim, como é a característica desse canal. Quem já acompanha há algum tempo bem sabe que nós gostamos de fazer a coisa aos miúdos, né? Bem detalhado. Sendo assim, eu conversei com meu primo Hélio, falei com ele, ele deu várias dicas, eu comentei que nós vamos fazer os vídeos de 25 a 30 minutos no máximo. Se não der para terminar o assunto, nós vamos fazer no próximo vídeo, né? Então, até porque para que não fique muito grande, não fique em alguns casos cansativos, ou às vezes tem algum tipo de dificuldade, né? Alguns dos irmãos referente à internet, entre outros pontos a questão do horário, né? De Moçambique para o Brasil, apesar de não ser live. Mas eu quero aí informá-los que nós vamos, a partir desse momento, abordar o tema o que é igreja, né? E aos irmãos de Moçambique, eu sei que muitos têm conhecimento já da palavra e glória a Deus por isso, mas eu quero trazer pela primeira vez, meus irmãos, algo assim mais
diluído, né? Algo mais, na verdade não é diluído, mais detalhado. Algo que não é apenas eu chegar para vocês e falar, olha, irmãos, igrejas são pessoas. Eu quero tratar isso com muito amor e carinho, com muita atenção para vocês. Eu quero tratar isso, eu quero trazer os textos da Escritura. Por isso que eu falei, né? Eu vou tentar manter um ritmo de um vídeo a cada sexta-feira. Mas dependendo da situação, eu posso lançar 2 vídeos. Eu posso lançar um na sexta, um no domingo à tarde, ou até mesmo lá para terça, quarta-feira também à noite eu posso estar lançando a continuação. Então pode ser que esse vídeo aqui, esse primeiro tema de estudo, venha alcançar 2 ou 3 ou 4 partes, eu não sei. Mas o importante é que nós não temos pressa para agraciar a vida de vocês aí com a palavra de Deus, e vocês nos agraciam sempre com carinho e com exemplo de humildade e de todos os tipos de coisas boas que o Espírito Santo, né, através de vocês, nos ensina aqui no Brasil. Através do meu primo Hélio, eu senti uma extrema alegria, porque ele tem o conhecimento de todos vocês aí que estão assistindo, e eu posso também, através dele, né, compartilhar isso com vocês. E volto a dizer, o nosso interesse é exclusivo em passar a verdade da Escritura, segundo o que nós aprendemos. Então, sem mais demora, vamos para o primeiro texto, falando aí no livro de Mateus, capítulo 16, verso 17 ao 18. E para quem não me conhece, que está me assistindo pela primeira vez, eu tenho um estilo de ensinar através da palavra bem peculiar. Significa bem específico ou exclusivo da minha própria pessoa. Por que eu estou falando isso? Porque eu não me limito, eu não limito ao estudo apenas o que está aqui determinado. Eu permito que o Espírito Santo, no momento que estamos aqui aprendendo, abrindo alguma palavra, se vier alguma coisa à minha mente que eu acho relevante falar, então eu sempre tenho falado. Eu sempre tenho dedicado um tempo a mais até para estar falando algo naturalmente do que seguir aqui o roteiro. Apesar que o que eu escrevo aqui são os pontos e os versículos e algumas frases para a gente estar abordando sobre isso. Então, nós já temos esse entendimento, claro, mas é necessário que esse entendimento chegue a mais pessoas, para que as pessoas parem de sofrer, no sentido de estar sendo enredado como peixes por mãos de alguns falsos pastores, alguns falsos mestres. Então, em Cristo Jesus, nós vamos aprender agora do Espírito Santo de Deus através da palavra do Senhor. Amém? Então, vamos lá para o livro de Mateus. Já que a abertura gastou 9 minutos, nós vamos aí, nesse primeiro vídeo, talvez chegar até 30 minutos, né? Então, o livro de Mateus, capítulo 16, verso 17, eu quero deixar esse texto como base principal quando se diz ou se refere à igreja. Então vamos lá. Mateus 16, a partir do 17 e o 18, diz assim a palavra do Senhor. Simão Pedro respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus respondeu-lhes: Bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi carne ou sangue que te revelaram, e sim o meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades, ou do inferno, não prevalecerão contra ela.
Qual é o ponto mais importante que eu quero chamar a atenção dos irmãos aqui? É que, primeiramente, ele especifica algo muito importante que muitos pregadores, muitos mestres, muitos doutores, muitos supostos donos de igreja não têm dado a devida atenção, que é: eu edificarei a minha igreja, diz o Senhor. Amém? Então esse é o texto base, tá? Que eu gostaria de mostrar e quero fazer aqui uma brincadeira com os irmãos. No final desse estudo, nós vamos tornar a citar esse mesmo texto. E vocês vão ver que vão encaixar exatamente com o que Deus quer realmente concluir na vida de vocês, no que se diz referindo à igreja, a palavra igreja ou o sistema de igreja que Cristo criou, né? Então, diante disso, guardem bem esse versículo, que eu gostaria que no final, quando eu finalizasse o estudo, seja um vídeo, 2 ou 3 ou 4, vocês pudessem no finalzinho também falar: olha, e tu é Pedro, ou tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. E aí, com certeza, esse estudo sobre igreja estará concluído na vida de vocês, né? Isso é só um quebra-gelo, né, que eu estou aqui fazendo, que no final eu vou lembrar, no último vídeo eu vou lembrar. Irmãos, vocês lembram qual é o versículo inicial desse estudo? Então grave bem. Mateus 16, do 17 ao 18. Pois bem, primeiro ponto a ser tocado nessa noite. Aqui no Brasil é a noite, né? É 20 horas e 25 minutos. Estamos aí gravando especialmente, volto a falar para os visitantes aqui do Brasil e do mundo todo. É especial, uma série especial para os irmãos em Cristo em Moçambique. E que a glória de Deus possa ser compartilhada com todos vocês aí. Primeiro ponto. O significado da palavra igreja, traduzida do grego, significa literalmente chamados para fora. Mas chamados para fora de quê? Do mundo, do pecado, para servir um Deus vivo. Esse é o significado principal da palavra igreja, traduzida do grego. Ou seja, sair do pecado desse mundo, ou da natureza, né? E servir o Senhor. Sabendo disso, vamos ver o significado orgânico, né, de organismo vivo, do que significa templo na Escritura. Por que é importante também saber disso, meus irmãos? Porque a palavra templo, né, hoje em dia, estão sendo muito mal confundidos, né? Templo para eles são as igrejas de pedras, as igrejas ornamentadas de ouro, né? E todos os tipos de lugares físicos onde há um sacerdote ou um grupo de pessoas que vão lá até esse templo, pois lá está ou supostamente tem a glória de Deus. Então essa é a ideia de um templo físico, mas nós vamos agora tratar a parte do templo orgânico. Amém? Então, Atos capítulo 17, 24, abram todos aí, 17, 24, a partir do versículo 24 até o 25. Atos, livro de Atos, 17, 24 até o 25. Quando eu falo o templo orgânico, vocês vão entender agora a resposta, ou vai entender o significado e já recebendo a resposta do que o apóstolo Paulo, lá na Grécia, na colina das artes, admirando todos aqueles deuses, né, que estavam em seus palanques, e havia um lugar que estava somente uma inscrita ao Deus desconhecido, e não tinha estátua ou imagem nenhuma sobre esse palanque, ou essa coluna, né, de pedra.
Então, Atos 17, 24, 25, Paulo fala assim: o Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos humanas. Também não é servido por mãos humanas, como se precisasse de alguma coisa. Ele é que a todos dá vida, respiração e tudo mais. Até aqui, né? Depois os irmãos quiserem depois ler o texto, é interessante. Mas só até aqui. Vocês perceberam que Paulo diz que o Deus que fez o mundo e tudo que existe, sendo o Senhor do céu e da terra, ele não habita em templo de pedra. Não habita em templo feito por mãos humanas. Agora, a pergunta para já começar a desvendar esse segredo e esse mistério, que não é mistério para muitos, mas para alguns ainda é. Nós somos o templo de pedra, nós somos o templo de carne, feito por mãos divinas. É exatamente isso. Nós fomos feitos por mão divina, feita a imagem e semelhança do nosso Deus. E diante disso, meus irmãos, nós começamos aqui agora a observar o que significa igreja organicamente, organismo vivo, pessoas. Então ele habita em pessoas, mas não habita em nenhum templo, desde que seja de ouro, de prata, de pedra, de madeira. Todos esses templos que existem aí no mundo, que são mais ricos, mais ornamentados, mais disputados, mais enfeitados do que os próprios templos a quais poderiam ser enfeitados. Nós é que deveríamos, nós num termo geral, é de sermos cuidado, enfeitado, não só exteriormente, mas interiormente. Ser apacentado, ser realmente cuidado. Mas nós não vemos isso. Nós vemos os templos de pedra sendo ornamentados, cuidados e idolatrados. Amém? Vamos para um próximo ponto. Também nós vamos ver isso em Efésios capítulo 2. Vamos lá. Vamos abrir em Efésios. Por isso que eu falei que nós não estamos com pressa de fazer um vídeo rápido, no sentido de terminar o assunto em meia hora, porque a palavra de Deus não é assim que funciona. Nós aprendemos que a palavra de Deus, ela tem que ser implantada e não é de um dia para o outro que se tem o entendimento de muitas coisas que leva nós termos uma vida melhor aqui nessa terra e levar uma vida verdadeiramente abundante diante de Deus. Efésios capítulo 2, do 19 ao 22, olha o que diz a palavra. Efésios capítulo 2, do 19 ao 22, diz assim: portanto, já não sois estrangeiros, mas concidadão dos santos, membros da família de Deus, estáis edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, do qual Cristo Jesus é a pedra fundamental ou angular. Nele, bem articulado, todo o edifício se ergue como um santuário, santo no Senhor, e vós também nele sois edificados para ser uma habitação de Deus no Espírito. Vocês perceberam? Enquanto há pessoas, líderes, preocupados em fazer alvenaria, né? Se fosse um simples lugar para se reunir, meus irmãos, não haveria problema. Se fosse apenas um ambiente gostoso de estar, não haveria problema. Mas eles gastam muito, eles enfeitam muito. Eles, ao invés de fazer na habitação real, que é o corpo de Cristo, a igreja, a orgânica igreja, a viva igreja, que se move, que anda, eles não edificam o corpo de Cristo. Eles estão edificando a matéria comum que o homem fez.
Vamos ver mais um texto. 1 Coríntios, capítulo 3. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 3. Paulo também escreve sobre isso. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, do verso 16 ao 17. 1 Coríntios, capítulo 3, do 16 ao 17. Aqui ele está dando, né, uma função para os pregadores, né? O contexto. Eu estou explicando porque alguns vão falar, mas ele está lendo aí texto fora de contexto. Não, meus irmãos, eu quero trazer exclusivamente referente ao que é igreja orgânica. Então, quem tiver querendo ler o contexto, pode ler, não há problema nenhum, desde o capítulo, verso 1 do capítulo 3. Mas no versículo 16 exatamente, né, até o 17, olha o que Paulo fala. Não sabeis que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Ele faz duas perguntas. Olha a igreja de Corinto. Não sabeis vós que vocês são templo e que o Espírito de Deus habita em vós? Olha lá o que diz. E se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, pois o templo de Deus é santo e esse templo sois vós. Ele repete por duas vezes. Aí eu pergunto, será que isso aqui está interpretado mal? Será que eu estou colocando palavras aqui nesse texto? Será que está difícil a interpretação esse texto? Não. Está claríssimo, meus irmãos. E caros visitantes que vierem futuramente a ver esse vídeo. Está claro mais do que a neve. Nós somos o templo de Deus organicamente e Ele habita em nós em espírito. Nesse corpo, a qual o cabeça é o dono da igreja. Lembra? Mateus 16, né? Eu edificarei a minha igreja. Mais um versículo também em 1 Coríntios capítulo 6. Alguém poderia dizer, poxa, Fábio, você está perdendo tempo em ler vários versículos. Exatamente, irmão. Para vocês verem o quanto fala sobre isso. Porque eles montam doutrina hoje em dia com apenas um versículo por aí. E vêm tentar implantar, por exemplo, Malaquias 3,10. Quando eles querem despejar o dízimo garganta abaixo para as ovelhas, né, de Cristo, eles só citam Malaquias 3,10. Mas nós temos mais de 20 versículos para citar o contrário. E é por isso que o meu método de ensinar aqui pelo Espírito de Deus é peculiar, é específico. Porque eu gosto de trazer muitos textos para que a pessoa do outro lado não tenha mais o que falar. Porque quando Deus fala pela palavra, o homem se cala, né? E isso é o que nós aprendemos. Então, diante disso, meus irmãos, eu quero também trazer aí em 1 Coríntios, capítulo 6, né? Nós estávamos lendo agora há pouco o capítulo 3, agora vamos para o capítulo 6 de 1 Coríntios. No capítulo 6, vocês abrem no verso 20. Perdão, no verso 19. Paulo está falando aqui sobre a fornicação, né? Que estava acontecendo nessa igreja. Mas lá no 19, no 20, ele diz assim: ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que está em vós, e que recebeste de Deus, e que, portanto, não pertenceis a vós? Alguém pagou alto preço pelo vosso resgate. Glorificai, portanto, a Deus em vosso corpo. É lógico que o contexto aqui está falando para a fornicação, para que você não use o seu corpo além do que realmente Deus permitiu você usar com a sua esposa, com o seu cônjuge, para que não entre em prostituição, porque o corpo não pertence a nós. Esse corpo pertence a alguém que comprou e pagou um alto preço. E esse alguém, nós bem sabemos que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Também nós vamos agora para a segunda carta aos Coríntios, para ainda finalizar esse ponto aqui, né? Segunda carta aos Coríntios, capítulo 6,
Olha lá, segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, verso 16 ao 18. Vamos lá. Segunda carta aos Coríntios, eu repito muito assim, meus irmãos, para dar tempo vocês abrirem, tá? Tem gente que acompanha, outros não. Quem acompanha e consegue raciocinar junto com o entendimento, amém. Quem não conseguir acompanhar, ouvir é melhor do que acompanhar, porque você ouvindo, você vai conseguir reter mais informações. E com o tempo, você pode parar o vídeo e acompanhar, versículo por versículo, né? Vendo se de fato é assim, porque é importante vocês que estão aí do outro lado, inclusive os irmãos de Moçambique, questionar o que eu ensino aqui, não acreditar em tudo. Por que eu estou falando isso? Porque vocês têm que analisar nas escrituras, junto do que eu estou passando aqui, porque esse é o correto. Só quem pede para não analisar e para não pôr a prova, como eles falam, olha, não põe a prova, não mexe com o ungido de Deus, são esses falsos mestres. O verdadeiro servo de Cristo, que quer ensinar pela palavra do Espírito, não temos medo de estar sendo questionado, ou até mesmo, eu vim aqui um outro dia e falei, meus irmãos, eu errei naquele estudo, estou repassando aquilo para vocês. Porque o amor e a humildade são a característica de um servo verdadeiro do Senhor. Diante disso, segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, verso 16 ao 18, diz assim: que há de comum entre o templo de Deus e os ídolos? Ora, nós é que somos o templo do Deus vivo, como disse o próprio Deus. Em meio a eles habitarei e caminharei, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Portanto, sai do meio de tal gente. Afastai-vos, diz o Senhor. Não toquei em nada que seja impuro e eu vos acolherei. Serei para vós pais, serei para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. O contexto aqui, mais uma vez, é a advertência que tinha pessoas nessa igreja comendo em lugares que tinha ídolos, que eram oferecidos as comidas para ídolos pagãos. E Paulo vem aqui no final do verso 16 aqui dizendo: o que há de comum entre o templo de Deus, o templo, corpo orgânico, e os ídolos? Ora, nós é que somos o templo do Deus vivo, como ele próprio diz. Então, mais uma prova que nós somos o corpo de Cristo, onde ele é o cabeça. Mais uma prova que nós somos a casa de Deus, a igreja de Deus, o templo de Deus. Vamos agora para o segundo ponto, meus irmãos, e eu creio que hoje vai dar para finalizar talvez o segundo ponto, né? Eu espero, porque aí já está dando quase 30 minutos. Hoje, como nós perdemos 10 minutos, 9 para 10 minutos só na abertura, na explicação, né? E se não ficou claro, peço perdão aos irmãos, que possam enviar perguntas para o meu primo Hélio, né? De repente ele pode me repassar, falar, não ficou legal isso, não ficou legal aquilo, né? Faltou entender isso. Então fiquem à vontade, meus irmãos. Nós estamos aqui para aprendermos juntos do Espírito Santo de Deus, porque ele até nos usa para passar a palavra, mas quem nos ensina verdadeiramente é o Espírito nosso Deus, né? Através da palavra aqui já revelada. Segundo ponto, eu quero tratar de que a igreja orgânica é a única que pode sentir medo, que pode orar, amar, abraçar, né? E auxiliar. O templo de pedra não pode sentir medo, o templo de pedra não pode orar, o templo de pedra não pode te amar e o templo de pedra não pode te auxiliar. Então, tudo isso, o templo de pedra, igreja, hoje na mente de muitos irmãos, quando se diz igreja, vamos para a igreja, as pessoas têm na mente, muitos por formações talvez das anteriores religiões, muitos do catolicismo, entre outros, tem na mente que nós iremos para um lugar.
Só que a palavra deixa bem claro que nós é que somos habitação quando nos juntamos em qualquer lugar. Então ali o templo de Deus está sendo habitado pelo próprio Deus. Atos capítulo 5, meus irmãos. Abram. Atos capítulo 5, versículo 10 ao 11. Olha o que diz a palavra do Senhor. Atos capítulo 5, verso 10 ao 11 diz assim. Do versículo, capítulo 5, do verso 10 ao 11. No mesmo instante, ela caiu aos seus pés e morreu. Os jovens que estavam em volta encontraram-na morta e levaram e enterraram junto do seu marido. Sobreveio grande terror à igreja inteira e todos os que tiveram a notícia desses fatos. Vamos analisar que tudo aqui parece simples e em vão, mas não é em vão, meus irmãos. A palavra do Senhor, quando a gente lê e analisa o texto com cuidado, você tem a revelação verdadeira, né? Bem diferente das revelações que esses falsos profetas e falsos mestres e pastores aí têm ensinado. Vamos ver que revelação é essa? Está aqui exatamente nesse texto. Aqui é a fraude que Ananias e Safira fez, vendendo o campo e retendo o dinheiro da igreja, onde o apóstolo Pedro era um dos principais. Diante disso, ele pergunta para o marido mente. Então, porque mentiu, o Espírito tirou a vida de Ananias. Logo em seguida veio a esposa, Pedro pergunta a mesma coisa e aí ela mente novamente, né? Confirmando ali a mentira do marido, e ela também cai morta. Diante disso, desse fato, toda a igreja, que igreja? A de pedra? O cenáculo? A sinagoga? Não, meus irmãos. Toda a igreja, pessoas, né? Sobreveio nessas pessoas um grande temor. E o texto diz, e um grande temor veio à igreja. Com crase, né? Significa especificando a igreja. Então veio um medo, um pavor a essa igreja, né? A todos os que tiveram notícia desses fatos. Então a igreja orgânica, viva nós, é que podemos sentir medo. Vamos ver também mais um ponto. Agora nós vamos ver em Atos 12, verso 5. Atos 12, capítulo 12, apenas o versículo 5, que diz: Mas enquanto Pedro era mantido na prisão, a igreja fazia ardentemente oração a Deus em favor dele. Volto a fazer a pergunta novamente, meus irmãos. A igreja pedra, sinagoga, cenáculo, templo, essas igrejas que eles dizem aí, vem para a igreja, elas podem interceder a Jesus para que o Espírito interceda ao Pai? Será que elas podem fazer ardentemente uma oração por alguém? Não. Somente pessoas podem orar. Mais um texto. Vamos lá para... Então nós falamos de medo, de orar. Agora, amor. Será que esses templos de pedra dispensam amor? Vamos ver. Amor. Atos capítulo 4, verso 32. Vamos lá. Atos 4, verso 32 ao 35. Diz assim. O tema até diz sobre a primeira comunidade cristã. A multidão dos que haviam acreditado em Cristo era só um coração e só uma alma única. Ninguém considerava exclusivamente seu o que possuía, mas tudo entre eles era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Cristo e todos tinham grande aceitação. Não havia entre eles necessitado algum. De fato, os que possuíam terrenos, casas,
vendendo-os trazia os valores das vendas aos pés dos apóstolos e distribuía então a cada um segundo a sua necessidade. Então somente a igreja, a pessoa orgânica viva, é capaz de sentir esse amor, essa compreensão e perceber a necessidade dos seus irmãos e poder fazer o que o seu coração em amor pelo Espírito pode ou queira fazer para auxiliar ali em amor, vinda do alto, um amor vindo do Espírito e não um amor apenas por obras, por orgulho ou por obras para que ache que através dela será salvo ou serão salvos. Então, meus irmãos, aqui finaliza o segundo ponto e nós também estamos finalizando, infelizmente, esse vídeo para que não fique muito grande, né? Nós conversamos entre eu e meu primo Hélio, pegamos aí uma dica um do outro, nós falamos que ia até de 25 a 30 no máximo e já estourou 6 minutos aí. Então eu peço até perdão aos irmãos, né, de Moçambique exclusivamente, mas vai valer a pena, meus irmãos. Eu creio que vai valer a pena, porque no próximo, né, vídeo nós vamos falar sobre a igreja tem apenas um único dono, né? Existe apenas 2 tipos de igreja que o nosso Deus vê, que é a igreja universal, não a universal do reino de Deus, tá? E nós vamos explicar detalhadamente o que significa. E também a igreja local. Nós vamos falar muito sobre isso, né? Então também nós vamos falar que a igreja, como pessoas, ela está determinada a uma só fé e uma só doutrina e um só Senhor. Nós vamos tocar nesses pontos também. A igreja, pessoas orgânicas, são a única organização viva, organismo vivo, a qual o Pai e o Filho podem habitar, e isso foi uma promessa de Deus, e de fato ele cumpriu, entre muitos outros pontos que nós vamos aí deixar para o próximo vídeo. No próximo vídeo vai desenrolar um pouco mais, porque não vai ter tanto a abertura, né? Só vai ter talvez a musiquinha e também uma saudação, e nós já vamos entrar diretamente nos textos, amém? Então, gravem aí aos irmãos de Moçambique, que talvez no domingo à tarde eu faço mais um vídeo, e também na próxima semana eu tento trazer aí por semana 2 vídeos, para que antecipe essa série de estudo, porque pode ser que essa série de estudo vá até o final do ano, e que se for a vontade de Deus, e vocês estiverem interessados em continuar, é só entrar em contato com o irmão Hélio Fernandes, que ele tem um canal aí que vocês bem já conhecem de música, um canal lindíssimo, um primo que faz um trabalho maravilhoso. Ele realmente traz a composição pelo Espírito do fundo do seu ser, e isso é o que é mais belo, né? É bem diferente de alguns outros trabalhos que tem mais o objetivo de ter fama. Amém? Então, um grande abraço a todos. Um beijo do fundo do coração meu e do Hélio a todos os irmãos e irmãs e crianças aí de Moçambique e todos que vierem assistir esse vídeo. Um grande abraço e todos fiquem na graça e na paz de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo, o único a quem importa que sejamos salvos. Amém? Então, um grande abraço a todos.